Olá, meus queridos amigos e amigas que nos acompanham aqui no canal Fala Sério Pastor, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos ao nosso canal. Se não é inscrito, já sabe, se inscreva, porque nós temos muitos conteúdos assim importantes, interessantes acerca da Bíblia, eu tenho certeza que vai te ajudar. O vídeo de hoje é um vídeo bem curto, onde nós vamos falar sobre a guarda dos mandamentos de Deus, da lei de Deus, antes do Sinai. Então eu vou analisar um texto de Paulo com vocês que prova categoricamente que a lei de Deus era observada antes do Sinai. Fica com a gente aí até o final e descubra que texto é esse. Muito bem, vamos lá. O texto está em Romanos capítulo 5, verso 12, 13 e 14, que diz o seguinte: Pelo que, como por um só homem entrou o pecado no mundo e pelo pecado a morte, e assim a morte passou a todos os homens porque todos pecaram. Premissa número 1, preste bastante atenção. O pecado entrou no mundo e com o pecado a morte. A morte, portanto, passou a todos os homens porque todos pecaram. Então a premissa número 1 é de que a morte é um resultado do pecado. Ok? Grave isso. Vamos para o verso 13. O verso 13 diz: Porque até a lei estava o pecado no mundo, mas o pecado não é imputado não havendo lei. Premissa número 2. Até a lei o pecado estava no mundo. Então Paulo está dizendo que até o Sinai, até a lei, até ali, quando Moisés recebe os 10 mandamentos, o pecado estava no mundo, mas o pecado não é imputado não havendo lei. Então a premissa número 2 é que o pecado não pode ser imputado se não existir lei. Mas aí ele faz a sua conclusão, no verso 14, onde ele diz: No entanto, a morte reinou desde Adão até Moisés sobre aqueles que não pecaram à semelhança da transgressão de Adão, o qual é figura daquele que havia de vir. Em outras palavras, Paulo diz o seguinte, vamos entender Paulo. A morte é um resultado do pecado. Porque até a lei, até Moisés, estava o pecado no mundo. Mas o pecado não é imputado não havendo lei. Então, se não há lei, então não há pecado. É isso que Paulo está dizendo. O pecado não é imputado. Se não é imputado, como é que a pessoa vai morrer? Porque o resultado do pecado é a morte. Mas se não existir lei, o pecado não pode ser imputado. Logo, eu não posso ser culpado daquilo que não existe. Percebe? É como você está caminhando pela rua e a polícia chega e diz: eu vou lhe prender. Mas por quê? Porque tem uma lei, porque você não pode andar nessa calçada. Ué, mas onde é que está escrito que eu não posso andar nessa calçada? Não, não existe lei, mas eu vou te prender. Ué, se não existe lei que diga que eu não posso andar nesta calçada, então eu posso andar nesta calçada. Paulo está dizendo que até a lei o pecado estava no mundo, mas o pecado ele não pode ser imputado se não houver lei. E como ele teve a premissa número 1 de que a morte é um resultado do pecado, é a imputação deste pecado, se você pecou, você vai morrer. E ele diz na premissa número 2, no verso 13, de que se não existir lei, o pecado não pode ser imputado. E ele conclui dizendo: no entanto, entretanto, a morte reinou de Adão até Moisés. Em outras palavras, o pecado foi imputado, porque a morte reinou de Adão até Moisés. E se a morte reinou de Adão até Moisés, é porque o pecado foi imputado. E se o pecado foi imputado, o verso 13 diz: não havendo lei, o pecado não pode ser imputado. Então, se as pessoas morreram, em outras palavras, Paulo está dizendo que havia lei. Nossa, pastor, tão claro o texto. Pois é só ler. Paulo está dizendo para nós resumirmos. Vamos lá? Analisando as premissas detalhadamente? Vamos ver. Olha, por um homem entrou o pecado no mundo e pelo pecado também veio a morte, e a morte passou a todos porque todos pecaram. Essa é a premissa. Morte, resultado do pecado. Mas tem uma ressalva aí, Paulo diz. Se não existir lei, então o pecado não vai ser imputado. Oba, então não vou morrer. Não existe lei, o pecado não pode ser imputado. Se não tem uma lei que diga que eu não posso andar nesta calçada, então não posso ser preso por andar nesta calçada. Mas se existir uma lei que diz que eu não posso andar nesta calçada e eu estou andando, então o pecado vai ser imputado. Premissa número 2 de Paulo é essa. Se não existir lei, então você não pode ter o seu pecado imputado. Essa é uma premissa clara que está no verso 13. Porque até a lei estava o pecado no mundo, mas o pecado não é imputado não havendo lei. Então, olha, até Moisés
O pecado já estava aqui no mundo, mas ele não pode ser imputado, ou seja, uma pessoa não pode morrer se não existir a lei. E aí o que Paulo conclui? No entanto, a morte reinou desde Adão até Moisés. Em outras palavras, aquilo que foi dado lá no Sinai já existia. O que foi cravado na pedra, o que foi escrito na pedra, na verdade já existia. Só foi colocado numa pedra para que o povo entendesse, para que o povo guardasse, para que o povo dissesse, não, agora eu tenho aqui por escrito. Mas já existia. E as premissas de Paulo deixam claro isto. Se não existe lei, não há pecado, não pode ser imputado o pecado. E se não pode ser imputado o pecado, você não pode morrer. Mas se a morte reinou de Adão até Moisés, é porque o pecado foi imputado. E se o pecado foi imputado, de acordo com o verso 13, é porque existia lei. Simples assim. Que Deus te abençoe. Um grande abraço e até o nosso próximo vídeo.